homem viverás, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós, por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Palavra da salvação. Meus queridos irmãos e irmãs, a igreja não poderia deixar de celebrar no domingo, dia do Senhor, dia em que sempre nós nos reunimos para celebrar a fé em Cristo ressuscitado, esta festa tão especial, tão significativa para a vida de todo cristão, como é de fato a festa de todos os santos. Celebrar a santidade significa celebrar a vocação da gente. Nós não nascimos, ou nós não somos chamados para ser pecadores, apesar dos nossos pecados, apesar das nossas misérias, apesar dos nossos defeitos, das nossas imperfeições. Nós não somos chamados para dizer que essa é, de uma maneira pessimista, a nossa condição. Pelo contrário, quando hoje nós celebramos a festa de todos os santos, nós somos chamados a ver, de fato, nessa realidade que a igreja nos convida a proclamar neste dia, que essa é de fato da vocação para a qual Deus chama cada um de nós. Olhe para o santo que está ao seu lado. Olhe para ele, olhe para seu esposo. Esse é o santo que o Senhor colocou. O pessoal está procurando santos por aí. Mas olhe mesmo, olhe para a sua amiga lá, Tainá. Por que fica com vergonha de olhar para aquele que está ao seu lado?
Você acredita que Santa Teresinha não foi ser humano como você? Ou que Nossa Senhora não foi uma de nós? Ou que Santa Luzia, por exemplo, e São João Eudes, e Padre Pio, foram como da gente. A gente imagina às vezes de que os santos, eles são pessoas retraídas, pessoas, digamos assim, totalmente afastadas da realidade, alguém que se subtrai mesmo do mundo. Esse tipo de santidade é uma santidade que, com certeza, apesar de que poderia existir, não é o tipo de santidade que o Senhor nos propõe. João Paulo II falava dos santos que bebem Coca-Cola, por exemplo, falando da gente, falando de que a santidade, ela deve ser uma experiência que, apesar de que ela parece muito ousada, por exemplo, que você diga Santa Noélia, ou diga São Aldo mesmo lá, ou diga Santa Emília. Por que não? Por que não? Por que não pensar de que nós somos santos? Você, se algum dia tem um contato mais íntimo com a palavra de Deus, São Paulo, quando escrevia para as comunidades, ele escrevia assim: escrevo para os santos que moram lá, na cidade de Filipe. Escrevo para os santos que moram em Coríntio. Escrevo para os santos que moram lá em Roma. Falando de nós, falando dos cristãos. Para quê? Para que a gente pense que, por mais pecador que nós sejamos, nossa vocação não é uma vocação falida. Pelo contrário, que a vocação de você como jovem, Lucas, e por aí passa, que a vocação de vocês, Aldo e Noélia, como casais, que a vocação de todos os que estamos aqui presentes, é uma vocação para a santidade. O padre é chamado a ser santo em sua vocação, o solteiro é chamado a ser santo em sua vocação, o jovem é chamado a ser santo em sua vocação, cada um de nós é chamado a ser santo. E por isso, quando você escute alguém que quer ser santo, você pode dizer para essa pessoa que ela está aspirando a uma coisa boa, e a uma coisa, a uma experiência que faz parte de sua natureza. Por quê? Porque nós falamos que, com certeza, da fonte da santidade, nós rezamos sempre quando iniciamos a oração eucarística, o Padre diz assim: Santo eres, ó Pai, fonte de toda santidade. Ou seja, Deus é a fonte de toda santidade. Assim nós proclamamos na missa: Santo, 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 Senhor Deus do Universo. O céu e a terra estão cheios de tua santidade. A gente poderia dizer assim: falar da glória de Deus significa falar de que o mundo é chamado a estar repleto, ele, da santidade de Deus. Mas, com certeza, se nós proclamamos essa qualidade, esse atributo, se queremos chamar assim, se nós colocamos esse atributo em Deus, também temos que colocar em nossa vida. E da mesma palavra de Deus, ela nos ajuda a fundamentar essa experiência. Qual? O fato de você e eu termos sido feitos à imagem e semelhança de Deus.
Você não fala isso para as pessoas? Nós não falamos isso, que nós somos imagem e semelhança de Deus? Você por que não diz que o cachorro é imagem e semelhança de Deus? Você por que não diz, por exemplo, que a árvore é imagem e semelhança de Deus? Eu não escuto das pessoas falarem isso. Quando nós falamos de imagem e semelhança de Deus, dos únicos a dos quais nós referimos esse atributo, somos a nós humanos, pelo menos desde nossa experiência de fé. Isso significa que se nós somos imagem e semelhança de Deus, por mais defeitos, por mais limitações, por mais pecados, por mais fraquezas que a gente tenha, lá no fundo da gente, no mais profundo da gente, foi colocada uma semente, um broto de santidade. Então, é o primeiro que eu diria para você, Lucas, como jovem, para vocês como casais, para você como avô, como mãe, é que você vai para o fundo de sua vida e procure encontrar esse broto de santidade que Deus colocou na nossa vida. Esse é o primeiro que queria colocar para vocês. Segundo, hoje da igreja, quando nos convida a celebrar todos os santos, faz uma convocação universal. O livro do Apocalipse diz que eram 144 mil. Os autores sagrados viram em os 144 mil das 12 tribos de Israel, e viram aí certamente o 10 como um múltiplo mesmo, para dizer certamente de que esses 144 mil se refere à humanidade toda. Se refere à humanidade toda. Toda a humanidade, ela é convocada à santidade. 12 por 12, 144. E multiplique isso por 10, por 10, por 10, por 10, por 10, chega lá aos 144 mil. Para dizer que é uma humanidade toda chamada da santidade. E quando hoje nós celebramos a santidade, nós celebramos da vocação de aqueles que nós reconhecemos santos e que nós, de uma maneira canônica, através de uma autoridade que nós chamamos o Papa, depois de um ato de fé da nossa parte, nós reconhecemos essa pessoa como digna de veneração, ou seja, digna de respeito, alguém que precisa ser lembrado. Por isso, quando nós falamos dos santos, às vezes as pessoas de maneira ingênua dizem: ai, os católicos adoram santos. Nós admiramos das virtudes de Deus, da graça de Deus, o amor de Deus, da vida de Deus que se fez presente em seres humanos que de maneira concreta se tornaram para nós em baluartes, se tornaram para nós em expressão, símbolo da nossa fé. E não somente símbolo da nossa fé, mas a igreja, depois de um processo delicado, longo, ela diz, através de uns peritos especiais, que certamente aquilo que estava no coração do povo, para levar a dizer que essa pessoa era santa mesmo, de verdade, é de fato uma certeza. E por isso, através desse ato público que a igreja faz, que é o ato de canonização, nós elevamos a da dignidade de santo, digno de veneração, alguém que se caracterizou por viver o projeto de Deus. Mas a igreja nos faz pensar, e isso segundo, que não somente são santos eles,
Não somente santo São João Eudes, não somente santa Santa Luzia, não somente santo Padre Pio, e por aí passa. Que santos foram tantos homens, tantas mulheres, que às vezes, vivendo o cristianismo de uma maneira anônima, nós não tivemos conhecimento disso. Mas eles são santos. Por quê? Porque a vocação é para todos. Inclusive, Santo Agostinho, mais ousado ele, diz da santidade extra-eclésia, ou seja, da santidade que também se espalhou em outras pessoas que não conheceram o cristianismo e que, de uma maneira primitiva, conheceram a revelação de Deus, mas viveram também da experiência de santidade. Mas não somente isso. Também hoje nós celebramos aqueles que estamos caminhando, ou seja, cada um de nós, porque da santidade, meu povo, não é uma coisa para ser vivida amanhã. Você não tem que esperar morrer para dizer que você vai virar santo. A santidade começa aqui no nosso dia a dia. E por isso é que nós escutamos esse texto belíssimo da carta de São João e esse trecho bonito, que é um texto ele universal, que nós chamamos as bem-aventuranças. Somente da segunda leitura eu gostaria de destacar essa certeza que nos coloca em por que cada um de nós deve almejar a santidade. Não é de fato um atributo nosso, ou seja, a santidade não nos pertence, é Deus que nos outorga a santidade. E por isso é que diz o apóstolo São João de maneira bonita, quando ele fala para a comunidade da qual ele escreve, diz: vede o grande presente do amor do Pai, que quis nos chamar filhos. Nós podemos ser santos, porque você não é cachorro. De cachorro você não diz que é filho de Deus, você diz que é criatura de Deus. De árvore você não diz aquela palmeira linda, filha de Deus, você diz que ela é criatura de Deus. Mas de você, por mais ruim que seja, você diz ele, por mais ex-presidiário, por mais gente que tenha matado, ele precisa do perdão, porque ele é filho de Deus. Então, a filiação divina, ela faz parte da nossa condição. Nós somos filhos de Deus. E o fato de você ser filho de Deus faz que você não tenha medo em ser usado e em dizer que você é chamado a ser santo. Não precisa virar padre, não precisa virar freira, precisa acolher o dom de Deus que nos chama a ser filhos e nessa filiação assumir o que significa essa dignidade. Terceiro ponto, e com isso termino, as bem-aventuranças. As bem-aventuranças, eu falei terça-feira para os que vieram à Lectio Divina, elas não são mandamentos. As bem-aventuranças são valores do reino. Valores. Valores que nós acolhemos. Valores que a gente, de uma maneira espontânea, começa de fato a construir na vida nossa, porque eles, um valor, gera um efeito em sua vida. Por exemplo, falemos de qualquer valor, a honestidade.
Se você começa a colher esse valor em sua vida, você começar a ser honesto, isso gera um efeito em sua vida. E por aí vai. Das 8 bem-aventuranças que nós escutamos neste momento, elas são 8 valores que Jesus nos coloca, mas valores fundamentais para a acolhida do reino de Deus. Jesus começa nos falando do primeiro valor. E eu acho que esse valor não foi à toa que Jesus quis colocar como número 1, quando ele diz para nós: bem-aventurados os pobres em espírito, porque dele é o reino dos céus. De que pobreza nos falará o Senhor? Se for o Evangelho de São Lucas, com certeza nós diríamos que Lucas está nos falando de uma pobreza que é decorrente de alguém que era rico materialmente e se despojou das suas riquezas. Mas não é essa da pobreza que nos está falando o Evangelho. Também dessa. Mas a pobreza principalmente, eu colocava terça-feira, e digo para vocês agora, como uma atitude, como uma disposição da vida. Que seria essa pobreza? Essa pobreza não seria outra coisa mais que da gente aprender a se despojar, aprender a se entender necessitado de Deus, aprender a se esvaziar para ser preenchido por Deus. Tem gente que pode ser muito pobre, mas ela é altamente rica. Rica no sentido em que ela tranquilamente poderia se opor ao fato de Deus querer preencher sua vida. Então a gente poderia dizer: mas eu não tenho nada, padre, eu ganho um salário, por aí. Não é essa da pobreza da qual eu estou te falando hoje. Da pobreza que eu te falo, essa pobreza como condição para receber Deus na tua vida. Na tua vida. Da pobreza que às vezes precisa te esvaziar de teus conhecimentos, de tuas compreensões. Da pobreza que às vezes te convida a te esvaziar de maneira racional, matemática, controlada, como tu podes ver a vida. Da pobreza que te convida a esvaziar às vezes dessa necessidade de arrancar tua prepotência, teu orgulho, tua autossuficiência. Da prepotência de que às vezes te achas dono do conhecimento, te achas dono de todas as situações. É essa de fato da pobreza que Deus quer incutir no coração nosso, que a gente possa se despojar de tudo isso para realizar a sua obra em nossas vidas. Realizar a sua obra nas nossas vidas. E quando a gente se esvazia da gente mesmo, daquilo que nos amarra, aí a gente começa a trabalhar o reino de Deus. Aí começa a se realizar o que nós cantávamos como aclamação e que é de fato o impulso do Evangelho de Mateus. Buscai o reino de Deus e sua justiça. Quando nós nos esvaziamos de nós mesmos, quando nós permitimos que Deus seja Deus na nossa vida, quando você, Lucas, quando você, Luquinhas lá, quando você, David, e quando você, cada um de nós, a gente se esvazia, e se esvazia mesmo
das nossas pretensões e deixamos Deus ser na vida nossa, Deus consegue transformar a vida nossa. Quando Deus não transforma, quando Deus não renova, quando Deus não consegue fazer, quando você diz, gente, eu vou à missa, eu rezo, mas eu vejo que as coisas continuam do mesmo jeito. E aí eu perguntaria para vocês, será que nós estamos nos esvaziando verdadeiramente das nossas riquezas? Das nossas riquezas. Somente quando o copo está vazio, quando a vida ela se esvaziou de si mesma para acolher Deus, aí é que nós podemos experimentar como Ele faz sua obra em nossa vida e produz o ser humano desejado. O ser humano, como nós escutamos na palavra de Deus, que vive o sofrimento do outro e por isso será consolado por Deus. O ser humano que vive da mansidão como condição indispensável do reino. Aquele ser humano que trabalha pela justiça do reino. Aquele ser humano que trabalha pela misericórdia do reino. Aquele ser humano que trabalha pela pureza de seu coração. Tudo decorrente de um esvaziamento de Deus. Hoje nós escutamos do Senhor da página da santidade. Ser santo não é se subtrair da realidade. Ser santo não é virar beato ou beata, como às vezes poderíamos ser chamados. Ser santo é assumir da pobreza como condição, como atitude de vida, e sendo a atitude de vida, trabalhar pelo reino de Deus e sua justiça. Agora se fica em pé comigo. Agora, eu acho que você está mais preparado. Você está mais preparado para perguntar à pessoa que está ao seu lado se ela quer ser santo ou se ela quer ser santa. Pergunte para ela, mas não pergunte brincando. Pergunte mesmo, meu esposo, meu filho, meu amigo, minha senhora, você quer ser santo mesmo? Porque da santidade, gente, ela é parte da nossa condição. Cristão não está aqui para escutar missas. Cristão não está aqui simplesmente para virar padre, ou para virar freira, ou para virar ministro da Eucaristia, ou para virar coroinha, ou para virar cantor de igreja. Se você está aqui, se eu estou aqui como sacerdote, se você está aqui servindo no altar, se você está aí na assembleia, é porque você acredita que o melhor que Deus tem para lhe oferecer é da santidade. E que você precisa ser santo. E que você precisa ser santo porque aquele que é seu Pai é santo. Deus não é um demônio, minha gente. Deus é todo amor para nós. Olha, disse São João, veja que grande amor de Deus. É um ato de amor. Paulo nos diz, olha que grande soberba de Deus. Olha que grande prepotência de Deus. João não utilizou esses termos. Ele diz, olha, Lucas, David, Isabel, Guilherme, Hermes, Marcos, por aí vai. Que o Senhor olhe, veja que grande amor de que Ele quis te chamar de
filho. Tu és filho. E se tu és filho, o Pai quer para ti aquilo que é próprio dele, a santidade. Então, a festa de hoje, gente, é uma festa bonita, linda ela, porque ela não nos lembra dos outros, ela nos lembra cada um de nós. Cada um de nós. E por isso é que nós acreditamos profundamente que Jesus, ele passa pela vida da gente, como do fez no lago da Galileia, como do fez lá no mar de Tiberíades, como nós chamamos, passando, e como nós chamamos, assim utilizamos essa metáfora, pescando homens. Porque teve que pescar Pedro, porque teve que pescar João, porque hoje teve que pescar Noélia, porque hoje teve que pescar cada um de nós. Ele pescou, porque ele sabe que nós lhe pertencemos e que nós somos chamados a ser santos. Tenha plena certeza de que Deus pesca tarde ou cedo, inclusive na beira da morte também Deus pesca da gente. Nós agradecemos a Deus porque já Ele nos pescou. Mas aqueles que ainda não foram pescados, não se preocupem, meu povo. Tarde ou cedo chega a hora deles. Tarde ou cedo. E por isso é que nós hoje agradecemos a Deus uma vez mais, porque Ele olhou para nós. Ele nos encontrou na beira do mar. Nos chamou, nos trouxe aqui para que nós experimentássemos quão grande é seu amor por cada um de nós. Tu se abeiraste na praia, não buscaste nem sábios nem ricos, somente queres que eu te siga. Senhor, tu me olhaste nos olhos. Senhor, tu me olhaste nos olhos. Ao sorrir pronunciaste meu nome. Ao sorrir Pronunciaste meu nome, Senhor. Lá na praia eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Para pensar isso. Deus não chamou você de qualquer forma. Deus não disse: ei, vem cá. Deus pronunciou teu nome. Pronunciou teu nome o dia do batismo. Eu, Lucas, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse é o batismo da gente, meu povo. O dia que Deus pronunciou o nome nosso na igreja para fazer parte desse povo. Que dia tão bonito. Nós não nos lembramos, mas eu agradeço tão profundamente a senhora Tomasa e o senhor Jairo, meus pais, por esse dia bonito, porque eu sei que o dia de meu batismo foi o dia que Deus pronunciou meu nome. Foi o dia que Deus pronunciou meu nome. Não foi outro dia, meu povo. Então, que a gente possa experimentar isso, que Deus pronuncie o nome da gente para segui-lo, para fazer parte de sua igreja. E nós dizemos: Senhor, aqui nós estamos. Aqui nós estamos. Tu sabes como nós somos. Tu sabes que às vezes nós somos grossos, como o Padre Gabriel, que chegou chateado por aquele som que não estava funcionando. Assim é a gente, meu povo. Assim somos nós. Mas assim, com as raivas nossas, com nossas dificuldades, com nossos problemas, com nossos defeitos, Deus gosta de nós. Deus gosta de nós. E nós não paramos para pensar isso. Que Deus torce por nós, que Ele nos ama profundamente. E por isso nós
como os apóstolos: Senhor, nós não temos nada para te oferecer. Nós não temos ouro, nós não temos prata, nós não temos joias, nós temos só esta pobre vida. Por isso, não é à toa que nós cantamos isso, porque isso é o melhor que nós temos para oferecer a Deus. Nossa própria vida, nossa natureza, nossa pequenez. Tu sabes bem que meu barco eu não tenho nem ouro nem espada, somente redes e meu trabalho. Senhor, tu me olhaste nos olhos ao sorrir, pronunciaste meu nome, Senhor. Lá na praia eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Pergunta um nome para aquele que está ao teu lado. Pode ser, coloca a mão sobre ele. Pergunta para ele: meu irmão, meu esposo, você quer ser santo? Por isso que eu vou rezar por ele. E eu convido a vocês que neste momento nós façamos a oração por essa pessoa. Senhor, nós te louvamos, Senhor, nós te bendizemos. Senhor, nós te damos graças nesta noite pela Eucaristia que estamos celebrando. Obrigado, Senhor, porque tu chamas a cada um de nós à santidade. Obrigado, Senhor, por esta pessoa que colocaste a meu lado, meu esposo, meu filho, meu amigo, minha amiga, alguém que eu não conheço. Mas eu sei, Senhor, eu sinto em esta noite que tu nos chamas à santidade. E é por isso, Senhor, que nós não duvidamos. Não duvidamos em te entregar esta vida, porque tu nos chamas de filhos. E porque tu sabes, Senhor, que essa é essa vocação a qual nós somos convocados. Por isso, Senhor, nós te entregamos a vida deste irmão nosso, desta irmã nossa, para que sejas tu, Senhor, passando pela vida dele, para que sejas tu, Senhor, esvaziando esse coração, para que sejas tu, Senhor, desarmando, derrumbando toda barreira, todo impedimento que possa estar em esta vida para colher tua graça. Esta vida, Senhor, te pertence, e por isso nós hoje te pedimos que tu realizes a obra nele. Porque hoje, Senhor, nós sentimos uma vez mais, como há 2000 anos sentiram os apóstolos, como sentiu a Madre Teresa de Calcutá, como sentiu Teresinha do Menino Jesus, como sentiu João Eudes, como sentiu Luzia, como sentiram tantos homens, tantas mulheres de Deus, que tu passaste pela vida deles e que tu fizestes da vida deles uma oportunidade para se tornar uma possibilidade de santidade. Senhor, tu me olhaste nos olhos a sorrir, pronunciaste meu nome, Senhor, lá na praia eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei. Damos uma salva de palmas a nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele nos chama a sermos santos. E neste